Olá, a gente sabe que por trás de todo crime existe uma mente. E por trás de cada processo judicial existe uma tentativa de compreender essa mente. Hoje nós vamos mergulhar fundo exatamente nessa intersecção. Vamos falar de psicologia forense. E para começar, vamos direto ao ponto, com a pergunta que guia todo esse campo. O que é que a psicologia pode, de fato, nos dizer sobre o crime, sobre a justiça e sobre a complexidade da mente humana por trás de tudo isso? Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro delimitar o território, né? Então, vamos começar entendendo o que exatamente é e o que não é a psicologia forense. Olha só, é super importante a gente não confundir duas áreas que, apesar de próximas, são diferentes. De um lado, tem a psicologia jurídica, que é um campo bem mais vasto. Ela atua em vários contextos do direito, como o direito de família, e o foco dela é promover justiça e equidade. Já a psicologia forense, que é o nosso assunto hoje, é bem mais específica. O foco dela é totalmente no sistema de justiça criminal, com a missão clara de avaliar infratores e ajudar a proteger a sociedade. Então, a missão da psicologia forense é basicamente usar todo o conhecimento da psicologia para ajudar o sistema de justiça a tomar decisões mais bem informadas. Mas o objetivo final vai muito além da simples punição, sabe? A ideia é entender por que o comportamento criminoso acontece para poder reabilitar e, o que é mais importante, prevenir que novos crimes aconteçam. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Por que as pessoas cometem crimes? A resposta, claro, não é nada simples. Vamos dar uma olhada em como diferentes teorias tentam explicar essa questão tão complexa. Uma das primeiras tentativas de explicação vem lá da psicanálise, com Freud. A teoria sugere que, muitas vezes, as raízes de um comportamento criminoso estão lá no fundo, no inconsciente. Podem ser conflitos internos que nunca foram resolvidos, traumas antigos ou impulsos que o nosso lado racional, o ego, simplesmente não conseguiu dar conta de controlar. Já a teoria da aprendizagem social, do Albert Bandura, olha para a coisa de um jeito bem diferente. Para ela, o crime não é algo que nasce com a pessoa, mas algo que se aprende. O comportamento criminoso seria adquirido ao observar e imitar os outros, principalmente quando parece que agir daquela forma traz algum tipo de recompensa no ambiente em que a pessoa vive. E se o problema não for só individual, mas também da sociedade? É isso que a teoria da anomia, de Robert Merton, propõe. Ela diz que o crime pode surgir de uma pressão social. Pensa só, a cultura valoriza certas metas, tipo ter sucesso financeiro, mas não oferece para todo mundo os caminhos legítimos para chegar lá. Essa lacuna pode levar algumas pessoas a buscarem meios ilegítimos. Todas essas teorias ajudam a gente a mapear as diferentes motivações por trás de um crime. E elas são muitas, né? Podem ir desde uma necessidade financeira básica, uma busca por poder e controle, até questões emocionais profundas, como raiva e vingança, ou mesmo a defesa de uma ideologia. Certo, mas como é que os psicólogos pegam todas essas ideias e aplicam na prática, quando precisam avaliar alguém para um tribunal? Bem, o processo é extremamente cuidadoso e detalhado. Uma avaliação forense séria nunca vai se basear em uma única coisa. É um quebra-cabeça montado com várias peças. Isso inclui entrevistas clínicas para entender todo o histórico da pessoa, a aplicação de testes psicológicos padronizados para avaliar personalidade e saúde mental, a observação do comportamento em si e, claro, uma análise minuciosa de documentos, como registros médicos e criminais. E entre as ferramentas, temos os famosos testes projetivos, como o de Rorschach. A ideia por trás de um teste como esse é genial. Ao mostrar uma imagem ambígua, uma mancha de tinta, a pessoa acaba projetando ali os seus próprios conflitos, emoções e pensamentos, coisas que estão no inconsciente. Para um psicólogo forense, isso pode ser uma janela incrível para dinâmicas internas que uma entrevista comum talvez jamais revelasse. Mas olha, a história do crime não se resume ao agressor. É fundamental a gente olhar também para o impacto profundo e, muitas vezes, permanente na vítima. É uma dimensão que a psicologia forense leva muito, muito a sério. É importante entender que a vitimização é um processo, uma jornada com fases bem distintas, e cada uma delas traz desafios psicológicos imensos. O mais interessante é ver que o impacto pode começar bem antes do crime em si, com fatores de risco, e se estender por muito tempo depois, na fase de reconstrução da vida. E o preço psicológico para a vítima pode ser altíssimo.
Estamos falando de quadros como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade. É uma quebra de confiança no mundo, nas outras pessoas, que deixa cicatrizes que vão muito além do evento físico. E é justamente por causa desse impacto tão profundo, tanto em quem comete o crime quanto em quem o sofre, que o sistema de justiça tem buscado cada vez mais caminhos que vão além da simples punição. O ponto-chave aqui é uma verdadeira mudança de mentalidade. De um lado, tem o modelo puramente punitivo, focado só no castigo e em isolar a pessoa. Do outro lado, surge o modelo reabilitativo. Ele busca entender e tratar as causas do comportamento, focando na recuperação e na reintegração social, para de fato diminuir a reincidência. E uma parte central dessa mudança de visão é a justiça restaurativa. A ideia dela não é só punir, mas reparar o dano causado. Ela tenta reunir vítimas, infratores e a comunidade para, juntos, encontrarem uma solução que traga a responsabilização de um jeito construtivo e que ajude na cura de todos os envolvidos. No fim das contas, quando a gente integra a psicologia ao sistema legal, o que se busca é criar uma abordagem que não seja apenas mais eficiente, mas que seja profundamente mais humana. Uma abordagem que reconheça a complexidade de todas as pessoas envolvidas em um crime. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que um sistema de justiça pode ser realmente justo se ele não tiver no seu centro uma compreensão profunda da mente humana? Fica aí a questão.